Hello! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda. E o meu é Daniel. E hoje nós viemos falar para vocês um pouquinho sobre a imaterapia e sobre o tratamento dos ímãs Kyrgios Energy. Como que funciona, como que é funcional mesmo, o que tem de diferente, né? Mas primeiro vamos falar o que é a imaterapia. Imaterapia é uma terapia alternativa, que terapias alternativas são terapias que buscam na natureza mecanismos de restabelecer a bioenergia do organismo, né? Então ela usa pedras, tem aromaterapia, cromoterapia, acupuntura, Massoterapia. Eles procuram coisas naturais para reequilibrar o organismo. E existe a imaterapia ou magnetoterapia, que é o uso do campo magnético em pontos do corpo, em locais, né, do corpo, para restabelecer a bioenergia. E o que é essa terapia? Como que funciona? Os terapeutas normalmente vão usar ou a técnica do Dr. Richard Broadmeyer ou do Dr. Isaac Góes Duran, né? Então eles usam ímãs de vários tamanhos. Por quê? Dependendo do local que eles querem impactar, ele é mais profundo, ele é mais invasivo. Então eles precisam de uma quantidade de ímã, de massa maior, porque eles precisam de um campo de ação maior, né? E é aqui que eu quero explicar para vocês o seguinte, que há uma confusão muito grande entre campo e Gauss. Campo do ímã é a quantidade, é o espaço que ele atinge de atração. Então eu posso ter um ímã desse tamanho com um campo, vamos supor, tá? Um exemplo, de meio metro e ter 1.500 Gauss. O que seria esses 1.500 Gauss? São 1.500 linhas dentro desse campo de 1.000 metros, tá? Como eu também posso ter um ímã pequenininho desse jeito, com um campo de 10 centímetros e ter 1.500 Gauss dentro desse campo. Ou seja, eu vou ter 1.500 linhas dentro desse campo. Você vê que ele é pequenininho, entendeu? Isso pode acontecer, porque o tamanho do ímã interfere mais na capacidade de atração, sim, no tamanho do campo, no raio em que ele age. Não necessariamente na quantidade de Gauss. Outra coisa, quanto mais próximo do ímã, mais forte é o campo. Quanto mais afastado do ímã, mais fraco, né? Então é basicamente isso, gente. O que acontece? Com base nesses estudos e vendo as pulseiras magnéticas, né, que tem no mercado, a gente pensou assim, poxa, seria tão bacana se isso conseguisse ser mais funcional, né? Porque até então o que a gente entende é que o campo em si, ele só atua no local. Pois é, eu falei assim, aí a gente falou assim, seria bem legal se fosse tão funcional, ou o máximo possível de funcional, quanto a terapia localizada, né? Foi então que nós fomos apresentados, né, a um tratamento que, obviamente, a gente não entra em detalhes, em que potencializa esse efeito benéfico do ímã para o nosso organismo, sendo capaz na visão do biomagnetismo? Não na visão, sendo capaz de alinhar o organismo assim, no uso de pulseira magnética, porque normalmente alinha no uso dos par biomagnéticos, do tratamento biomagnético localizado, mas no uso de ímã no braço, assim como pulseira magnética, não acontecia. E a gente entendeu até agora nos vídeos que a gente já gravou que quando alinha é porque nós devolvemos para o organismo a energia que estava faltando. Sim, e a ação da pulseira magnética, normalmente as que tem no mercado, o que acontece? Elas funcionam sim, porém, depende muito da genética da pessoa, a quantidade do estado de debilidade que ela tem, e outra coisa, outro fator também que eu vejo muito nas pesquisas que eu fiz é qual? É o espaço de tempo dessa ação. Às vezes é muito grande e às vezes demora um pouco mais. Então, devido a esse tratamento, que ele vai explicar melhor depois como funciona, esse tempo de ação diminui e o efeito benéfico, tipo para alívio de dor, principalmente as locais, é quase que instantâneo.
né? Normalmente em 20 minutos já se tem um alívio. 95% dos casos. Tem algumas pessoas, gente, que conseguem a ausência total de dor. Tem umas que o alívio, porque depende muito do organismo, do grau de debilidade que a pessoa tá? Mas funciona, é visível isso. Agora explica um pouquinho pra gente aí o funcionamento. Sim, vamos lá. Você lembra que a Amanda estava conversando com a gente e falando sobre as técnicas que eles usam? Normalmente, o que acontece? O Dr. Richard Broymer, que ele é da NASA, ele notava que quando os astronautas vinham para a Terra de volta, eles vinham com uma parte do organismo deles menor de tamanho. E quando eles chegavam perto de algum campo magnético, esse local, só que tinha que ser um campo muito grande, como uma ressonância, entendeu? Esse local onde é que estava menor aumentava de tamanho. Aí, dentro dos exames, pelo menos que eu vejo na história, que eu estudei um pouco da historinha dele. É o que está na internet. O que está na internet. É o que tá na internet para todo mundo Você pode pesquisar, depois você vai ver lá. O que ele percebeu? Que nos exames, o pH do organismo deles estavam desestabilizados. Entendeu? Aí veio o Dr. Richard, o Dr. Isaac Guaz-Durán, que estudou com o Richard Broymer. Entendeu? E fez uma técnica com o qual que ele conseguia descobrir no seu organismo, usando ímãs, qual a doença e aonde estava localizada vírus ou bactéria que estava causando aquela doença. Ou seja, hoje em dia, quando nós tomamos remédio, nós tratamos o sintoma, não a causa. Ele conseguia achar a causa com essa ressonância. Aí qual que era a ressonância? Você pegava e colocava um magneto bem na pineal, no meio da testa aqui, e ia testando, só que são ímãs grandes, né, de 100 Aquilo gramas. Que eu falei pra vocês, precisa de um campo maior para atingir bem o que maior. a pessoa precisa. Aí o que acontece? Ia testando os locais dos polos no corpo. Isso. Aonde estava desequilibrado, ele normalmente alinhava. Porque daí mostrava para o teu corpo que era ali que estava o local aonde estava desalinhado. Ou seja, ali devolveu a energia que estava sendo consumida. Sim. Né? Usando essa mesma técnica, o que a gente faz? Normalmente, quando você coloca no pulso, como não tem nenhum órgão aqui, ele lê a sua parte inteira. Ou seja, se você pegar... Aliás, a pulseira da Kirius Energy, pelo todas que eu pesquisei, é a única que consegue fazer isso. A gente já testou até com 1000 ímãs para ver se alinhava sem o tratamento, né? Que o nosso foco aqui é o tratamento. Sem o tratamento e não houve esse alinhamento. Sim, eu fiz outro teste também com 3 kg de ímã desses de alto-falante. Enorme e também não alinha. Até quando a gente tiver, a gente volta aqui e faz o teste e faz um vídeo para vocês verem. Aí o que acontece? Quando você coloca a pulseira na parte que você está desalinhado, você vê que esse meu dedão aqui, ele tá bem menor. Tá meio sujo, que hoje eu mexi com umas coisas de tinta e a tinta encalacrou na pedra, não sabe? Aí você vê que ele tá bem menor, né? Aí, Amanda, você pode colocar pra mim? Você coloca a pulseira, vocês vão notar que o dedo começa a crescer. Já alinhou aí, parece, né? Sim. Sim, já alinhou. Ó, eu vou chegar mais perto da câmera para vocês poderem ver. Tira lá, amor. Ó, você vê que na hora ele diminui de tamanho. Quer pôr o que não tem? Sim, agora ela vai pôr um campo ali. Ó, esse ímã aqui tem 3.600 gauss de potência. Olha o tamanho do ímã, gente. Ele é o dobro e são mais ou menos umas 50 gramas de ímã. Tá? Vou colocar aqui. Ó, vocês veem que ele não mexe o dedo, a linha não faz nada. Por quê? Porque ele tá faltando um campo para ressonar. O nosso não precisa de 2, a gente só com um ele já faz essa ressonância. Ó, daí a gente coloca a pulseira, nessa daqui vem 5 ímãs, tá? 5 ímãs de 1500 gauss. E você vai ver que ele vai ter a capacidade de alinhamento do Olha lá, ele já tá alinhando. Aí o que acontece?
Quando a gente vai fazer essa pulseira, você lembra da tabelinha que a gente falou no outro vídeo? Eu faço um cálculo naquela tabela. Então não é nada aleatório assim que a gente Sim, acha não- que tem que ser 5 ímãs, que acha que tem que ser 4. É É calculado. calculado. Normalmente essas de metal, a gente deixa uma quantidade de energia para uma pessoa que tem doença crônica, tipo uma fibromialgia, entendeu? Hipertensão, diabetes. Tudo que é crônico, que não sara, tá? Sim. A de silicone já é para pessoas que têm uma massa corporal menor. Tipo, você pesa aí até uns 80 quilos. Você pode usar uma de silicone, ela vai funcionar. Agora, se você pesa 80 quilos e a debilidade no seu corpo está muito extrema, aí eu falo para você usar essa. Pesa esse tanto até 90, né? É. Mas você tem uma doença crônica, então você tem que usar essa de Porque de na verdade ácido. a quantidade de energia que o teu corpo está gastando é muito Ele maior. precisa ser mais, né? Agora, se você não tem uma doença crônica, mas você pesa mais que 90 quilos, você precisa dessa quantidade de 5, porque o seu corpo também gasta bastante energia pela quantidade de massa, é isso mesmo? Isso. Aí o que acontece? Ó, eu tenho esse imã aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Ele ressona com qualquer quantidade de imã tratado. O tratamento. Só que o efeito precisa de uma quantidade. É o campo magnético aqui que está puxando o imã, gente. É o campo magnético dessa peça aqui que está puxando o imã da minha mão. Tirei lá. Aí o que Acho que acontece? dá pra ver daí. Ó, Aí dá pra ver o tamanho. você viu o tamanho dele? Ele tem 5 milímetros por 1 milímetro. Aí eu vou dar para Amanda aqui, ela vai botar essa pecinha na minha mão, você vai ver que ele vai alinhar. Só que ele não tem indução suficiente para melhorar dores, entendeu? A quantidade de energia ele Aumenta não, um pouquinho, só pra eles verem que eu coloquei no teu braço aí. ele não induz energia suficiente. Ele alinha, ele faz alinhamento, Isso. só que ele não tem energia suficiente para induzir no teu corpo. Por isso que a gente faz no cálculo. Ele alinhar, você consegue ver que Por ele isso alinha. que precisa da quantidade Olha lá, de ó. imã que é colocado, né? Ó, os dois dedos estão do mesmo Tá tamanho. alinhado. Se ela tirar daqui, ó, você vê na hora que o esquerdo aqui ele vai diminuir de tamanho, ó. E Ó. isso de lado é de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem que fazer os testes, Sim. né? E vai ver qual lado da pessoa Só que que ela vai precisa ter que usar o descarregar. imã. Então, assim, não é, eu quero usar no direito, eu quero usar no esquerdo, eu vou usar. Não. É feito uma ressonância, uma comunicação ali, a gente vê um teste para saber qual lado que você tem que usar. Se você usar do lado errado, você não vai sentir benefício nenhum. Sim. E outra coisa, a pulseira em si, você pode fazer até o tratamento de imaterapia, que é o do Dr. Richard Baumeyer, que é colocar o magneto polo em cima de você, do seu corpo. Você tira ela, tipo, você está com uma dor de cabeça. Você vai tirar e colocar no local onde está a dor, entendeu? Você vai ver que aí com uns 20 minutos é a mesma coisa que você tomar um remédio. E não é só na cabeça, né? Não. Você tá com dor na Dor. perna, dor no braço, dor aqui que o pessoal tem, na lombar, dor no ciático. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar bem quando você sente no centro mesmo da dor. Você vai colocar bem no centro da dor e fica ali no mínimo 20 minutinhos. Sim, quando está muito, muito forte. Porque normalmente ela já tira a dor de você usar. Só de usar, Entendeu? no braço. Quando tá Muito ali... forte, daí coloca no local, Isso. Daí você coloca né? no Daí vai local. colocar no local. E dá aquela melhorada até 20 minutos. Teve caso que eu peguei pessoa que estava travada em cima da cama com hérnia de disco. Hernia de disco, Eu coloquei, deixei 20 minutos, foi até engraçado. Porque a mulher não conseguia se mexer e de repente ela levantou do nada lá. Eu me assustei. A gente tem Eu esse tenho vídeo dela falando. A gente tem um vídeo no Facebook, Por tá? quê? Se Porque... vocês procurar os vídeos lá do depoimento, vocês vão Sim, achar. a gente colocou o imã na hérnia dela. O que acontece? Dá uma vasodilatação, desincha e desinchou a hérnia de disco.
ele descomprime o nervo e para de doer. Ajuda a desinchar porque essa vasodilatação leva todos os nutrientes para o local que está precisando e estimula uma produção de hormônios. De endorfinas. Acho que é da endorfina, que é um analgésico natural, o cérebro produz e manda para o local. Então, por isso que alivia. E não precisa ficar tomando tanto medicamento, que essa é a ideia. Mas se você toma medicamento e você faz o uso do ímã, você não vai parar de tomar o seu medicamento, não. Você vai continuar tomando o medicamento, que a ideia é você ter mais benefício ainda. Sim, não tem contraindicação nenhuma, tá? Porque nós estamos falando de campo. E o magnetismo, como a gente conversou, ele não tem carga. Ele é diferente de um infravermelho. De um eletromagnetismo que usa eletromagnetismo. Aí é uma outra conversa. São outras coisas. São outras coisas. Aí, o que eu também falo para vocês? O que a pulseira faz é indução elétrica. Ela aumenta a indução elétrica dentro do organismo. Você lembra? Não sei se você tiver um produto aí magnético, depois você pode fazer o teste da mão aí e colocar no comentário se está alinhando sua mão ou não. Esse é um teste importante. Você quer saber se o produto magnético que você tem aí na sua casa está sendo realmente funcional para você? Às vezes ele funciona, mas não funciona totalmente. Porque ele vai ser funcional quando ele conseguir fazer esse alinhamento. Dentro do teu corpo. Porque se ele faz esse alinhamento, ele está mandando a energia que você precisa para ter uma recuperação mais rápida. Às vezes ele consegue, você fala assim, não alinhou, mas eu senti uma melhora. Realmente acontece essa melhora, mas é uma melhora mais lenta, mais devagarinho. Então você precisa de uma quantidade de energia necessária. Às vezes não chega na porcentagem que você que você precisa. Exatamente. Entendeu? Então se alinhou, é funcional. Não alinhou, não tá tão legal assim. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, Daniel, mas por que o dedo aumenta? Vamos entender uma coisa. O que dá sentido em matéria? O que é o sentido da matéria que a gente toca? São os elétrons que envolvem o átomo. Ou seja, se há uma quantidade de elétron maior, logicamente vai aumentar a massa do elétron. Aumentando a massa do elétron, aumenta a parte do corpo. Porque estabilizou. Ele libera, ele devolve para você a energia que está sendo consumida. Diminui por quê? Porque você está consumindo energia. Está faltando. Aí na hora que você devolve aquela energia para o organismo, volta a ter o equilíbrio novamente. Sim, e outros testes legais também é o teste de resistência muscular, aquele teste de equilíbrio do 4 que a pessoa faz. Fala assim, gente, aquele teste de equilíbrio que todo mundo faz, ou de resistência muscular, o que acontece? É só indução. O nosso aumenta de 80 a 100 vezes mais do que o teste normalmente, que potente. faz uma pulseira dessas normais, entendeu? Eu já fiz teste em muita gente, em pessoa de academia, você entendeu? Pessoa que tem normalmente AVC, eu já fiz teste também. O resultado é muito maior. Não estou falando só porque é a nossa pulseira, mas se você tiver uma aí, é só você testar e depois deixar aí no comentário ver e falar pra gente, falar assim, não, Daniel, é verdade mesmo. Essa eu usava tal produto, você não precisa nem falar nomes, citar nomes, e testei o seu e realmente funciona muito melhor que o outro. Bom, gente, é isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, escreve aí nos comentários, tá bom? Sim, e nós também não trabalhamos com a pulseira, não foi a única forma que eu achei de poder colocar esses ímãs, que fica mais fácil. Mas se você, tipo assim, Daniel, eu tenho uma pulseira tal, eu queria botar um ímã tratado. Você pode comprar um ímã e colocar nela, não tem problema nenhum. Se tiver jeito de adaptar, é adaptado. Uma coisa importante, deixa eu falar antes de acabar o vídeo. Essas pulseiras, normalmente, elas não vêm com não os vem ímãs, com ímã, tá? nós adaptamos. Nós colocamos os ímãs nelas. Então, para você adquirir essa pulseira com esses ímãs, com esse tratamento,
Você precisa entrar em contato com a gente vai te direcionar para o pessoal que revende, que mora aí mais perto de você. Se você não é da região de São José do Rio Preto, e fora do estado de São Paulo, a gente tem uma loja virtual, que é uma parceria nossa, que eu vou deixar aqui o nome para vocês. Também tem no Mercado Livre, vocês pesquisam lá no Mercado Livre, pulseira biomagnética Quirius Energy, porque talvez se vocês pesquisar de outro jeito não vai aparecer. Então pesquisa sim, que vocês vão encontrar, tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Obrigada.